estava trazendo à memória deles quem ele era e o que eles eram. Jesus estava dizendo: vocês não precisam voltar para pescar. Quando eu os chamei para me servir, das tuas coisas eu cuido. Amém. Das tuas necessidades eu cuido. Por que vocês voltaram para pescar? Porque vocês não tiveram fé o suficiente para acreditar que eu estou cuidando de vocês. E a palavra do Senhor nos diz que Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era essa a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois que ressuscitou entre os mortos. Eles comeram, todos em silêncio. Depois de terem comido, então perguntou Jesus para Pedro. Por que ele não perguntou para João? Por que ele não perguntou para Tomé? Por que ele não perguntou para Natanael? Por que ele não perguntou para os filhos de Zebedeu, para Tiago? Por que ele não fez nenhuma pergunta para eles? Porque naquele momento só um interessava: a Jesus. Porque ele sabia que Pedro não era qualquer um. Pedro era um influenciador de decisões. E ele olhou para Pedro e disse assim: Pedro, você me ama mais do que estes outros? Há alguns historiadores, comentaristas bíblicos, que acreditam que quando Jesus pergunta: amas-me mais do que estes outros, Jesus aponta para os peixes que restaram da refeição. Há outros que dizem que ele apontou para os discípulos: amas-me mais do que os outros. Mas o mais interessante é que quando Jesus pergunta para Pedro: amas-me, ele está usando aqui o verbo agapau, que é o verbo que relaciona o amor divino para com a humanidade. Jesus perguntou: você me ama do mesmo jeito que eu te amo? E Pedro diz assim: Senhor, tu sabes que te amo. Pedro não responde com agapau. Pedro responde com o verbo filéu, que é o verbo também para amor de amizade. Jesus então continua insistindo. Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas? E Pedro responde pela segunda vez: Senhor, tu sabes que te filéu. Pedro estava dizendo: Senhor, o Senhor sabe que eu gosto muito do Senhor. Pela terceira vez, Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, tu filéu? Você só gosta de mim? Pedro sabia a importância de 3 vezes, porque ele tinha vivido isso quando o galo cantou. Pedro agora olha e diz assim: Senhor, tu conheces todas as coisas. Tu sabes que eu, filéu, tu sabes que eu não te amava por completo. Por isso eu voltei para pescar. Mas eu quero te dizer que eu te amo, porque o Senhor é o meu Deus. Então Jesus olhou para Pedro e diz assim: então Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Trabalha para mim, Pedro.
cuida do que é meu.